Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol para o dia 24 de setembro de 2022. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol pela Ligas das Nações da UEFA, Liga Europa, o jogo da República Tcheca versus Portugal que tem início às 15h45. Na classificação do seu grupo, a equipe da República Tcheca é a terceira colocada em 4 jogos disputados, uma vitória, um empate e 2 derrotas, 4 gols marcados, 7 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Já a equipe de Portugal, segundo colocado, em 4 jogos, 2 vitórias, um empate e 1 derrota, 7 gols marcados, 2 gols sofridos, 7 pontos conquistados, ou seja, um ponto a menos que o atual líder Espanha. Nos últimos confrontos entre eles, a República Tcheca sofreu gol nos últimos 3 confrontos e o Portugal vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. Em sequências individuais, a República Tcheca vem a 3 jogos sem vitória, a 5 sofreu gol, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Já a equipe de Portugal, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols e foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Nos últimos 2 confrontos deu Portugal. O Portugal precisa vencer essa partida de qualquer maneira, pois se a equipe da Espanha consegue um bom resultado no jogo diante da Suíça, a equipe da Espanha chegaria aos seus 11 pontos, e se o Portugal não vence essa partida, não teria mais chances matemáticas de conseguir a classificação. Por esse retrospecto, uma vitória é de suma importância. Diante disso, vamos com a dica fora com empate anula e a probabilidade 1-0 fora. Antes de partir para o nosso próximo palpite do dia, se vocês quiserem nos acompanhar lá no nosso grupo do Telegram, totalmente grátis, o link está na descrição do vídeo, tá beleza? Vamos para o jogo da Suíça versus Espanha, mesmo grupo aí com início às 15h45. A equipe da Espanha é a atual líder em 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 6 gols marcados, 3 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Já a Suíça é a última colocada em seu grupo, mas ainda não está eliminada matematicamente. Em 4 jogos, apenas uma vitória, 3 derrotas, 2 gols marcados, 7 gols sofridos, 3 pontos conquistados. Tem um pior ataque aí do seu grupo e uma das piores defesas. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. A equipe da Espanha vem a 5 confrontos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. E a Suíça vem a 5 confrontos sofrendo gol. Em sequências individuais, a Espanha vem a 8 jogos sem derrotas, em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo em 4 de 5 e a Suíça, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a sofrer. O último confronto entre eles deu a equipe da Espanha por um placar de 1-0 nesta atual temporada. Bom, o nosso prognóstico para essa partida é bem simples e eficaz. A equipe da Espanha vai atuar em casa com o apoio da sua torcida, tem chance de se classificar matematicamente com uma vitória caso a equipe de Portugal tropece, então vai jogar para vencer a todo momento. Então não vejo outro resultado a não ser cravar essa vitória da equipe da Espanha. Então vamos com a dica casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol para hoje, ainda pela Liga das Nações da UEFA, Grupo B, o jogo da Armênia versus Ucrânia com início às 10 da manhã. Na classificação, a equipe da Armênia é a quarta colocada em seu grupo, em 4 jogos, apenas uma vitória, 3 derrotas, 2 gols marcados, 9 gols sofridos, 3 pontos conquistados. É uma situação parecida com a equipe da Suíça. Já a Ucrânia, segunda colocada em 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota, 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles,
Em 3, a Armênia sofreu gol e a Ucrânia vem a 5 confrontos sem derrotas. Em sequências individuais, a Armênia vem a 3 jogos de derrotas, a 3 jogos sofreu gol, e a Ucrânia, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto entre eles, a Ucrânia venceu por um placar de 3-0, ou seja, a Ucrânia é a favorita, mesmo após ter sofrido uma goleada aí, uma derrota diante da Escócia no último jogo. Acredito que pode muito bem vencer essa equipe da Armênia, que vem muito mal, não está matematicamente eliminada, mas está encaminhando para isso. Se a equipe da Escócia consegue o empate, já está eliminada matematicamente a equipe da Armênia. Para esta partida, vamos com a dica mais de 1,5 gols no mercado de gols. E se você gosta do mercado de resultados, fora vence, probabilidade 2-0 fora. Ainda no grupo B, vamos para o jogo da Escócia versus Irlanda, o início às 15h45, na classificação do seu grupo. A Escócia vem liderando em 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, 9 gols marcados, 4 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Já a equipe da Irlanda, em terceiro colocado em 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, 4 gols marcados, 3 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gols. A Irlanda vem em uma sequência aí, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. No último confronto mais recente, a Irlanda levou a melhor, venceu pelo placar de 3-1. Ou seja, para essa partida, a Escócia vai atuar em casa com o apoio da sua torcida, é a favorita a estar conseguindo o triunfo, está com 100% de aproveitamento atuando em seus domínios, e a Irlanda ainda não conseguiu vencer atuando fora de casa. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol de hoje, entre Liga das Nações da UEFA novamente. Vamos lá para o jogo da Eslovênia versus Noruega, com início às 13 horas. Na classificação, a Eslovênia é a quarta colocada, ou seja, última colocada de seu grupo. Em 4 jogos, ainda não conseguiu vencer. Vem somando 2 empates e 2 derrotas, 3 gols marcados, 8 gols sofridos, 2 pontinhos conquistados. Já está matematicamente eliminada aí, não consegue mais avançar para a próxima fase, mas tem um objetivo em comum aí com a Suécia, que é se livrar desse suposto rebaixamento que está ali na quarta colocação. Já a Noruega vem muito bem, 10 pontos conquistados, primeira colocada, em 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu, 6 gols marcados, 3 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando fora de casa, vem com 100% de aproveitamento, vem fazendo bons jogos essa equipe da Noruega. Nos últimos confrontos entre eles, a Noruega vem a 3 confrontos sem derrotas, e em sequências individuais, a equipe da Eslovênia vem a 6 jogos sem vitória e a Noruega a 6 jogos sem derrotas. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar e em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Último confronto entre eles, a equipe ficaram no empate em 0-0. Atuando fora de casa, vamos dar uma chance dupla aí para essa equipe da Noruega. Fora com empate, probabilidade 1-0 fora. Continuando, vamos para o nosso próximo prognóstico de aposta esportiva. O jogo da Sérvia versus Suécia, o início às 15h45, no mesmo grupo da Noruega. A equipe da Sérvia vem na segunda colocação, em 4 jogos disputados, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 7 gols marcados, 4 gols sofridos, 7 pontos conquistados. E a Suécia, terceira colocada em 4 jogos, 1 vitória, 3 derrotas, 5 gols marcados, 6 gols sofridos, 3 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a Suécia sofreu gol nos últimos 3. Em sequências individuais, a equipe da Sérvia vem a 3 jogos sem derrotas e a Suécia a 3 jogos de derrotas. A 3 jogos sofreu gol, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gol. Último confronto, 1-0 para a Sérvia. É um jogo de extrema importância para a equipe da Sérvia, precisa vencer,
porque se a equipe da Noruega consegue um bom resultado, chegaria aos 13 pontos, e a Sérvia precisa vencer para chegar aos 10 pontos e ficar com a diferença de 3 pontos novamente diante da Noruega e jogar tudo para a última rodada decisiva. Então, para essa partida, vamos com a dica casa com empate anula, probabilidade 2-1 casa. Vamos para o nosso próximo palpite e análise de futebol. Pelo Brasileiro Série B, o jogo do Ituano versus Brusque FC com início às 11 da manhã. Na classificação, a equipe do Ituano é o sétimo colocado em 30 jogos disputados, com 41 pontos conquistados, 33 gols marcados, 28 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Brusque, que vem na 18ª colocação, em 30 jogos disputados, 31 pontos conquistados, 19 gols marcados, 27 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Ituano não vem fazendo uma temporada excelente, vem na 13ª colocação, em 14 jogos disputados, 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 17 gols marcados, 8 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Brusque vem fazendo uma temporada bizarra, 15º colocado, em 15 jogos disputados, com 2 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, 7 gols marcados, 17 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Brusque FC sofreu gol nos últimos 4 confrontos, em sequências individuais. O Ituano, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. E o Brusque, nos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6, foi a primeira equipe a sofrer. O último confronto deu Ituano pelo placar de 1-0 e atuando em casa tem total condições de conseguir mais um triunfo nesta mesma edição. O Ituano atualmente é o sétimo colocado, tem 41 pontos, tem chances matemáticas de conseguir um acesso e a equipe do Brusque quer fugir de qualquer forma desse Z4, que é a famosa zona de rebaixamento, mas vale ressaltar que o Brusque atuando fora de casa é uma das piores equipes da competição, tem um dos piores ataques atuando fora dos seus domínios. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos para o nosso próximo palpite de hoje, o jogo do Bahia versus Operário, com início às 18h15. E na classificação, o Bahia, terceiro colocado em 30 jogos disputados, 51 pontos conquistados, 33 gols marcados, 19 gols sofridos, enfrenta a equipe do Operário, que vem na 19ª colocação, vice-lanterna, 30 jogos disputados, 30 pontos conquistados, 23 gols marcados, 36 gols sofridos. Atuando em casa, o Bahia vem fazendo a terceira melhor campanha da competição, em 15 jogos disputados, 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 24 gols marcados, 7 gols sofridos, 35 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Operário vem fazendo uma das piores campanhas, é o 19º, aliás, 15 jogos, 1 vitória, 5 empates, 9 derrotas, 8 gols marcados, 24 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, confronto mais recente, o Bahia venceu fora de casa pelo placar de 1-0. Em sequências individuais, o Bahia, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer gols. E o Operário vem a 7 jogos, saindo menos que 3 gols. E para essa partida é de extrema importância e consistência para a equipe do Bahia, que vem fazendo bons jogos, atuando em seus domínios. É o terceiro melhor mandante da competição, é o terceiro colocado. Aí a equipe do Londrina tem 45 pontos, que jogou na última sexta-feira. Se venceu, chegou aos 48. Então, atualmente, 6 pontos, o Bahia tem uma vantagem de 6 pontos. E se o Londrina venceu, a vantagem diminuiu para 3 pontos. Ou seja, a equipe do Bahia tem que vencer de qualquer forma, já que o Cruzeiro já conseguiu carimbar sua vaga da Série A da próxima temporada. Então, Grêmio e Bahia precisa correr para conseguir os seus objetivos. O Bahia quer também conseguir a sua classificação com antecedência. O Cruzeiro conseguiu aí o seu acesso com 7 jogos de antecedência e agora briga apenas pelo título. Está muito bem caminhado também o título, já que o Grêmio tem 53 pontos, o Bahia tem 68 pontos, ou seja, quase 15 pontos aí de diferença
da equipe do Cruzeiro. Para essa partida, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 3-0 Casa. E aí, apostador, essas são as análises de aposta esportiva para este sábado. Lembrando que teremos aquele bilhete pronto formado como dupla ou tripla aqui do canal Dicas do Apostador. A princípio, vamos estar deixando essa vitória da equipe do Bahia pelo Brasileiro Série B. Vamos estar deixando essa vitória da equipe da Noruega com empate. E vamos estar deixando também vitória de Portugal com empate. É a tripla do canal Dicas do Apostador. Se quer apenas Beck é o favorito, Espanha para vencer e Bahia para vencer o jogo. Então essa é a dupla, essa é a tripla, muda sua dupla, muda sua tripla da forma que achar melhor. E apostador, hoje, dia de zebra, não recomendo. Então, fica aí agora torcendo para nossos green e nós nos reencontramos nos nossos próximos prognósticos de palpites de futebol. E aí, apostador? Fui!